Bom, o professor Luiz Salomão, que é economista, estava se referindo há pouco aos fundamentos da economia. Salomão, essa questão de fundamentos da economia e das reservas grandes reservas, né, 350 bilhões de dólares, a gente vê em outros países se esfumar de uma hora para outra também, né? Além dos altos custos que ela exige para ser mantida, né? Quer dizer, isso também não é um porto muito seguro, você acha? Não, é sim, porque é uma quantia muito superior ao que nós temos de matéria de comércio, por exemplo, três vezes a nossa total das nossas exportações ou total das nossas importações. Quer dizer, é um colchão realmente de grande altura. Agora, você fala da possibilidade dos capitais especulativos irem embora, é isso? Mas o governo sempre tem o recurso de poder impor barreiras, restrições à remessa de recursos daqui para fora. De modo que é um assunto delicado, mas é uma variável que contribui para a nossa estabilidade. A outra é que nós temos uma inflação controlada, ela ameaçou subir um pouquinho, no mundo inteiro ela subiu, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, houve inflação, e nós tomamos todas as providências para contê-la. Também é importante dizer que o nosso sistema bancário não entrou na jogatina que os bancos europeus, os americanos principalmente, e alguns bancos asiáticos entraram. De modo que nós não temos o grau de exposição que tem a banca europeia, por exemplo. Aqui no Brasil, nenhum banco tem títulos da dívida pública grega. Então, se os gregos derem um calote, os bancos brasileiros não vão sofrer com isso. E os italianos? Nem dos italianos, né? Os bancos brasileiros têm poucas aplicações no exterior, né? Então, não há nenhum risco no sistema bancário. O sistema bancário está sadio, está até sadio demais para o meu gosto, porque eles têm lucros absurdamente elevados. Mas vamos falar, então, do tema que você provocou, da integração sul-americana. Isso é a prioridade número 1 da política externa brasileira. É ter uma relação saudável, pacífica, cooperativa, de colaboração com os nossos vizinhos sul-americanos. É importante dizer que até o governo Sarney, de triste memória sobre muitos aspectos, o Brasil vivia de costas para os seus vizinhos da América do Sul. Fez-se a Laos, que tudo. Mas o Sarney se orgulha de ter fundado o Mercosul. E é verdade, ele tem esse mérito. Ele e o Afonsinho da Argentina. Ele e o Afonsinho da Argentina. Exatamente. Talvez seja o único mérito que mereça registro. Mas o fato é que foi ele que montou o Mercosul. Mas mais do que isso, criou-se, consolidou-se dentro do Itamaraty uma política de Estado. O que quer dizer isso? Uma política que não muda quando muda o governo. Ela se mantém como um vetor que tem uma direção determinada. E essa direção visa a ter boas relações com a Argentina, com o Chile, com a Bolívia, com todos os países sul-americanos. E neste processo de integração, que do ponto de vista comercial já se deu, o nosso comércio com os vizinhos sul-americanos multiplicou-se por 9 desde a fundação do Mercosul até os dias presentes, é uma quantia imensa, né? Uma multiplicação realmente fantástica. E em muitos aspectos também, nós temos agora um comércio com a Argentina que parece que não é mais baseado totalmente no dólar, né? Estamos praticando também, né, pouca coisa ainda, é pouca coisa, mas é uma iniciativa importante. Que pode redundar futuramente. Pode, na substituição do dólar nas relações entre os países sul-americanos e eventualmente caminhar para uma moeda única, coisa que era muito badalada, mas agora com a crise do euro, todo mundo está com pé. E todo mundo está achando que o euro vai para as cucuias. Não irá não, porque é o grande projeto político da Europa. Então, voltando aqui, a integração comercial já existe, ela caminha muito bem. Em muitos sentidos a integração econômica se deu. O Brasil tem muitas empresas brasileiras sediadas no Brasil que estão atuando nos diferentes países da América do Sul. Eu não vou citar aqui porque seria fastidioso, tomaria tempo. Porém, nós ainda temos uma precária integração física. Isto é, as nossas redes de energia do Brasil, do Chile, do Peru, etc., ainda não estão conectadas como deviam. As interligações existentes são muito tênues, são muito frágeis.
não tem potência suficiente. Rodoviária também, ferroviária. A infraestrutura de transporte, rodoviária, ferroviária, hidroviária. Comunicações está bem, né? Comunicações, não, também não está bem, devia ser melhor. Por exemplo, nós não podemos assistir aqui um programa de televisão da Argentina, ou eles não podem assistir as nossas novelas em tempo real, de modo que isso mostra que as nossas telecomunicações também precisam de uma integração. Então, com essa integração física, a integração econômica vai acontecer mais facilmente. E ao lado da integração cultural, né, que está acontecendo. Os brasileiros estão viajando pela América do Sul, estão conhecendo os países vizinhos, estão desfazendo os seus preconceitos, né? Ainda há essa rixa Brasil-Argentina no futebol, que é muito boa, mas ela não deve passar daí. Em todos os outros campos nós temos que colaborar, nós temos que trabalhar em conjunto, porque o nosso destino é comum. O resto do mundo está organizado em blocos, né? O bloco do NAFTA, que é Estados Unidos, Canadá e México, o bloco da União Europeia, que está em crise, mas é o nosso principal mercado, o bloco asiático, organizado em torno da China e do Japão. Então é inevitável que nós nos organizemos como um bloco para nos apresentarmos na arena internacional de forma integrada. Uma coisa é o Brasil, isoladamente, que tem um voto nos fóruns internacionais. Outra coisa é a Unasul, que reúne 13 votos. Essa Unasul, ela também está começando a se estruturar, né? Eu soube que parece que hoje ou amanhã haverá a instalação do Conselho ou da Junta de Defesa, que são várias juntas, são vários setores, várias secretarias especiais que cuidam de assuntos específicos, né? E me chamou a atenção dessa Junta de Defesa porque os países poderão conjuntamente ou bilateralmente enfrentarem situações inclusive armadas, né? Essa é uma iniciativa já há algum tempo tomada, né? O ex-ministro Nelson Jobim viajou por toda a América do Sul articulando a formação dessa Junta Interamericana de Defesa, é isso que você está falando, né? E isso está caminhando porque é do interesse de todos os países que nós estejamos unidos para enfrentar ou um adversário externo, né, um agressor externo, o que não está no panorama, não está no radar das autoridades militares, ou mesmo para enfrentar as chamadas novas ameaças, que correspondem ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao tráfico de pessoas, ao contrabando, à lavagem do dinheiro. Então é realmente muito significativo que haja essa unidade. Nós não podemos imaginar um combate eficaz ao tráfico de drogas, por exemplo, o Brasil tendo uma fronteira tão frágil com a Colômbia, ou com o Peru, ou com a Bolívia. Por ali passa boi, passa boiada, passa droga, passa tudo. Tá. Deputado, o senhor falou também da Unasul. A Unasul também ela se estruturou de modo a acabar com determinadas crises, né? Aquela questão da Bolívia, né? Ali aquela tentativa de golpe no Equador. Eu me lembro que eles foram lá e se reuniram e resolveram o problema, né? Porque existe a chamada cláusula democrática, né? Que é um compromisso de todos os países de observância da democracia, pelo menos da democracia formal, né? Se algum país sul-americano ou latino-americano, né, mudar de governo através de um golpe, ao invés de ser por eleições, certamente esse país vai ficar isolado, vai ficar encapsulado, né, e com relações suspensas em relação ao resto do continente. O que aconteceu com Honduras, né? Aconteceu exatamente na América Central. Então, se há tentativas de golpe, se há tentativas de alteração da ordem constitucional, os promotores dessa iniciativa já sabem que vão enfrentar a resistência política, o isolamento político e, por consequência, econômico do seu país em relação ao resto da América do Sul. Deputado, falemos agora do seminário sobre energia latino-americana. Nós sabemos que a América do Sul ela tem hoje um potencial energético, né, dos maiores do mundo, né? Hoje a Venezuela está dizendo que está bem maior, suas reservas são bem maiores do que as da
Arábia Saudita e da Rússia. Eu não sei se isso é verdade, mas de qualquer maneira tem proclamado e parece que tem documentos americanos comprovando isso. Nós temos também o aquífero de Guarani, né, que diz que é capaz de alimentar a terra durante vários anos, mais de 100 anos, né, dependendo, claro, do número da população, mas que é também outro fator muito interessante aqui do ponto de vista estratégico, né? Eu sei. Bom, é verdade que o Brasil, ou melhor, que a América do Sul tem um potencial energético imenso. Isso que você falou sobre a Venezuela é verdadeiro, mas trata-se de um petróleo ultra pesado. É um petróleo muito pesado ali na bacia do Orinoco, a despeito de que a Venezuela tem muito petróleo e muito gás fora dali também, né? Petróleos convencionais. Então, a Venezuela realmente é uma terra abençoada em matéria de depósitos de energia, de reservas de energia. Mas o Brasil também não fica atrás, porque o Brasil tem agora o pré-sal, né? O pré-sal ainda não está totalmente dimensionado, mas já se garante que ele terá 50 bilhões de barris, podendo chegar a 100. Né? Então, é também um potencial imenso, né, que o Brasil dispõe nesse campo. Mas não apenas em matéria de hidrocarbonetos, petróleo e gás, também com relação ao nosso potencial hidrelétrico. Né? Nós já temos mais ou menos 100 megawatts, 100 gigawatts de potência instalada e podemos instalar mais 60, mais 90, sobretudo com os potenciais da Amazônia, nos rios da Amazônia. É uma questão polêmica, dá muita briga com as populações indígenas, com as ONGs ambientalistas, mas será uma imposição da realidade que o futuro é que vai dizer se vai ser necessário ou não e quando. E até lá as tecnologias também vão avançar. Então, e esse seminário que você está organizando? Só para concluir aqui, só mais uma questão. Mas não esqueçamos que a Bolívia e o Peru têm grandes reservas de gás, que a Argentina, que estava numa crise energética, tem grandes reservas de xisto, e agora o gás de xisto é uma nova variedade energética que está bombando aí no mercado internacional. Os Estados Unidos já desenvolveram tecnologia para isso. Então, o subcontinente... a Colômbia tem muito carvão de boa qualidade, a Venezuela também tem carvão. Então, o futuro energético do continente é realmente muito auspicioso. Né? Agora, a integração energética depende de você construir linhas de transmissão que interliguem essas usinas todas que estão instaladas e funcionando e as que vão ser construídas. Por exemplo, o Brasil foi convidado a construir muitas usinas hidrelétricas no Peru, a Eletrobras está estudando isso em profundidade. Com a Argentina já temos uma conexão muito fraquinha, que precisa ser intensificada. Há um projeto de uma usina comum binacional Brasil-Colômbia, na verdade agora são duas usinas, Garabi e Panambi, assim como temos Itaipu, que é uma beleza, uma coisa realmente importante. Agora, tudo isso que parece evidente e necessário e que parece fácil, não é. Porque há muitas diferenças na legislação, nos marcos regulatórios, na capacidade financeira das empresas e das fontes de financiamento. Então são esses temas, e há muitas resistências também das populações indígenas, das populações locais, contra os projetos energéticos. Há casos de envenenamento da população equatoriana, da selva equatoriana, por conta da exploração do petróleo. Há casos de muitas populações, sobretudo no Brasil, que foram deslocadas pela construção de barragens e que reclamam até hoje suas indenizações, sua relocalização. Então, são muitos problemas que afetam o processo de integração e que, infelizmente, não permitiram ainda que nós alcancemos alguns resultados que são muito auspiciosos. Vou dar só um exemplo aqui, que o nosso tempo está se esgotando. Vocês sabem que o Brasil tem 3 grandes sistemas de energia elétrica. O norte, né, o sistema norte-nordeste, o sistema sudeste e o sistema sul. Esses sistemas interligados permitem que, quando tem muita água no sul, eu reduza a geração numa área que não está chovendo, como é o sudeste, e eu mande energia do sul para o sudeste, ou do sudeste para o norte, ou do norte para o sudeste. Então, com isso, eu consigo otimizar, eu consigo aproveitar da melhor forma possível
os nossos potenciais hidrelétricos e gerar 20% mais energia do que nós geraríamos se essas usinas não estivessem interligadas. Isso é uma vantagem extraordinária que o Brasil tem. Agora vocês imaginem se, além de interligar as bacias do Brasil, que já estão interligadas, nós interligássemos também as da Argentina, as da Colômbia, as do Peru, as da Venezuela. A Venezuela passou 2 anos e meio com uma crise de energia por causa de uma seca terrível que houve lá. Então, se nós tivéssemos uma ligação de Tucuruí para a Venezuela, poderíamos ter exportado energia para lá, ao invés de fazer a água verter no vertedouro e ser perdida. Então, isso é a integração, em rapidíssimas palavras, e é um processo que vai beneficiar todos os povos da América do Sul. Correto. Então, para terminar, que nosso tempo já está se esgotando, esse seu seminário, o seminário que você está organizando, ele vai levantar todas essas questões? Exatamente, exatamente. Então, vem especialistas de vários países, vem um ministro peruano, o ministro chileno teve que cancelar a sua vinda, para a gente poder debater esses temas e avançar, espero eu, na direção de um tratado sobre energia para a América do Sul como um todo. Nós entrevistamos assim o ex-deputado e professor, diretor da Escola de Políticas Públicas e Governo, Luiz Salomão.